Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico nesse exato momento. O uso de joias é pecado? Talvez eu tinha um vídeo no passado com esse assunto, mas eu procurei e não achei, então eu decidi fazer um, porque andei vendo aqui na internet e esse assunto é polêmico e todos que vi na minha pesquisa breve que fiz aqui, todos disseram que não é pecado. Mas eu creio que todos estes estão associados a algum sistema religioso. Então, certas questões bíblicas, primeiro temos que ver que igreja ou que movimento a pessoa pertença, pois certamente ela vai defender a interpretação e os interesses do sistema religioso a qual ela pertence. A melhor interpretação bíblica é aquela que não está ligada a nenhum sistema religioso. Isso faz toda a diferença. Então, sobre joias, a conclusão só pode ser feita à base de interpretações de passagens bíblicas que falam sobre o assunto. A maioria das igrejas usam as passagens, que eu vou ler daqui a pouco, e algumas do Velho Testamento, para dizer que não é pecado. Eles interpretam, cada um interpreta de sua forma. Temos que respeitar cada um. Então eles interpretam de uma forma que não é pecado, principalmente 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3,3. Eu até entendo a situação das igrejas de hoje em dia, que proibição atrapalha o crescimento da igreja. Mas, de qualquer forma, proibir não é correto, pois ninguém deve obedecer por obrigação ou por medo, mas por amor à palavra, e não à base de um regime de escravidão religiosa, mas como um regenerado e transformado pelo Espírito Santo. A pessoa só obedece à palavra e a compreende se estiver cheia do Espírito Santo. João 16,8 diz que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. Ele convence e a transforma e a regenera. Inclusive igrejas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, apenas para citar exemplo e não criticar a igreja. Esta igreja, ela proibia não apenas joias, mas esmalte, batom, calça, corte de cabelo. Quem fosse pego usando levava disciplina, ficava um tempão no banco. Eu lembro, eu era criança, mas eu me lembro tudo normalmente como se fosse hoje. Quem fosse pego de calça, e as calças de mulher daquele tempo não era igual a de hoje que marca as curvas do corpo, tanto assim não. Eu creio há 30 anos atrás não existia calça leg, né? Shorts apertado demais, e hoje tem, e elas usam, eu sei porque eu vejo. E eu conheço um monte de moças e mulheres da Assembleia que usam, e usam cada dia mais. Então, a Assembleia aboliu todas essas coisas para não perder membros e atrair mais. Isso é do tipo, se essa igreja proíbe, a igrejinha que abriu na esquina não proíbe e vou lá. Então vamos ler e analisar o primeiro texto do estudo. 1 Timóteo 2, verso 9. Deixa eu ver aqui. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Também diz, não com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esse é o primeiro versículo. Então o texto diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor. Pudor pode significar vergonha em exibir o corpo. Sentimento de vergonha. Então fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas que expõem o corpo de forma sensual, causando tentação nos homens, como academia, praia, piscina, como se houvesse um lugar específico ou uma exceção onde tais coisas não é pecado, porque todos fazem. Lá todos andam seminus, então indica que não é pecado. Isso não existe.
O pastor que fala assim é um falso profeta. Você está sendo enganado. Se vestir de forma sensual é tão pecado quanto a cobiça que é causada nos homens. Mateus 5:28, Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Adultério mental. A mulher estará usando seu corpo como um instrumento para o pecado. Literalmente, o versículo citado diz joias de ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Se Paulo disse para não usar, isso indica que usar é pecado. Agora, 1 Pedro 3 e verso 3. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro e na compostura de vestes. Só até aqui tá bom. Paulo condena a atrair a atenção para si com joias e vestidos caros. A mulher deve chamar a atenção pelo seu caráter e não pelo seu corpo, ou roupas caras, joias, vestidos preciosos e sensuais. Se a Bíblia não aprova, quem faz o contrário peca. Alguns citam as passagens do Velho Testamento, que não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Alguns citam as passagens do Antigo Testamento, onde mostra o uso de joias, por alguns deles até usando joias, ou coisas relacionadas a joias. Em primeiro lugar, nem tudo o que a Bíblia cita, ela aprova. A Bíblia cita, mas não quer dizer que mostrou, ela aprova, porque eles também erraram. A Bíblia mostra o pecado deles também. Se fosse assim, podemos ficar bêbados, porque Davi e Noé ficaram bêbados. Davi adulterou. A Bíblia também cita o pecado deles também. E nem tudo que a Bíblia cita eles fazendo, a Bíblia está aprovando. A Bíblia não diz que aprovou o uso de joias. A Bíblia também cita os seus erros. O Velho Testamento não pode servir de base para nós em algumas questões, como esta, por exemplo. O Velho Testamento cita eles usando joias. No Novo Testamento cita condenando o uso. Então devemos ir pelo Novo Testamento. No passado, Deus tolerou certas práticas, porque ainda não havia se revelado por completo ao homem. Por isso tolerou. Se usava no passado e o Novo Testamento condena, porque Deus tolerou no passado certas práticas. Tolerou, mas não aprovou. Nem tudo que a Bíblia cita, ela aprova. A revelação de Deus ao homem foi de forma progressiva e se completou em Cristo. A lei foi cravada na cruz e em Atos 2 começou a igreja a qual pertencemos até hoje. Ali surgiu a doutrina dos apóstolos, a qual vivemos até hoje. 1 Timóteo 2,9, 1 Pedro 3,3 faz parte da doutrina dos apóstolos. Se ele diz que não pode, e lá no Velho Testamento dizia que pode, devemos ir pelo Novo. O que fizeram no Velho Testamento e o Novo reprova, não devemos fazer. O que está escrito no Velho Testamento só vale no Novo se tiver respaldo bíblico, se tiver fundamento bíblico. No mais, são sombras das coisas que viriam, ou então são coisas que foram reprovadas por Deus também, né? Então é isso aí, então. Expliquei aqui, dei o meu ver, aqui de forma resumida, mas deu para compreender. Aí, né, fica a critério de cada um. Talvez sua opinião não seja a mesma que a minha, mas não tem problema. Como tem direto, tem pessoas que vêm com ofensas em palavras. Se não concorda, não tem problema. Não é obrigado a concordar, porque esse tema aqui, bem como outros, é polêmico. Polêmico e de difícil interpretação. Nem tudo é tão fácil de interpretar. Mas sempre deverá haver respeito. E eu respeito todos os movimentos religiosos. Às vezes cito o nome aqui, mas sem faltar com respeito, apenas para ilustrar e ficar mais fácil a compreensão. Obrigado a todos.
clique em gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.